nós vamos falar sobre o particionamento. Bom, como é que a gente ficou? Um dos aspectos importantes aí do particionamento é que ele vai particionar as tarefas pelos processadores. E o número de processadores que tem no cluster é igual ao número de núcleos que tem no cluster. Então é importante saber aí o número de núcleos que tem no cluster. Esse número de núcleos do cluster, ele é obtido por essa propriedade Default Parallelism do Spark Context. No notebook, vocês podem pegar essa propriedade, esse atributo, diretamente do Spark Context, com essa variável SC, que é uma variável igual ao Spark, que é a seção do Spark, que está disponível sempre em todo notebook, ou da seção do Spark mesmo. Então é Spark, ponto. Spark Context, você obtém o Spark Context da seção do Spark. E aí você pode colocar ponto, default parallelism, que vai acessar essa propriedade do Spark Context, que é o número de núcleos disponíveis no cluster. Ou seja, é o número de núcleos disponível para cada nó do cluster multiplicado pelo número de nós do cluster. Outro parâmetro importante é o número de partições de dados que você obtém do dataframe. Cada dataframe ele é dividido em partições. Então, você obtém o número de partições do dataframe através da propriedade rdd.getNumPartitions. Então, aqui você obtém o número de partições dos dados. Bom, então, como essas partições vão ser distribuídas para os processadores, muitas vezes é interessante fazer uma repartição do data frame. Existem duas formas de fazer a repartição do data frame. Existem dois métodos de data frame que faz essa repartição. Um método é o coalesce e outro método está gravando. Um método se chama coalesce e outro método se chama repartition. Qual que é a diferença? O coalesce, ele retorna um novo data frame com n partições se o n for menor ou igual ao número de partições atuais. Então você consegue diminuir o número de partições, você não consegue aumentar o número de partições com coalesce. E é uma transformação estreita. Então nós já vimos que uma transformação estreita não há shuffle. Ou seja, não há troca de registros entre as partições. Então, por isso que você consegue só diminuir o número de partições, né? Você não consegue aumentar, porque se você precisar aumentar o número de partições, por exemplo, você tem que transferir registro de uma partição para outra. No coalesce, não. No coalesce, você pode diminuir as partições. Então, você vai juntar uma partição com outra. E você não pode aumentar o número de partições no coalesce, então. No repartition, aí vai retornar sempre o novo data frame com n partições. Então você pode aumentar, diminuir o número de partições usando o repartition.
coisa que você não consegue fazer com o coalesce. E ela é uma transformação ampla, ou seja, os dados vão ser transferidos de uma partição para outra. Então requer shuffle de dados. E aqui o tamanho das partições vai ser sempre equilibrado. Então ele vai contar quantos registros que tem e vai ver o número de partições que você pediu aqui, vai dividir o número de registros pelo número de partições e cada partição vai ficar com a mesma quantidade de registros. O contrário do coalesce. O coalesce, ele vê lá, por exemplo, se você tem 8 partições e pediu 4, aí ele vai juntar 2 a 2 as partições do jeito que está. E se as partições forem inicialmente estiverem desequilibradas, o número de registros nas partições resultantes também vão estar desequilibrados. Isso é quando a divisão é exata. Por exemplo, se você fizer uma divisão inexata, por exemplo, você tem 5 partições de entrada e você quer, por exemplo, 3 partições de saída, 2 partições vai ficar com 2 partições anteriores. Né? Vai juntar 2 partições anteriores numa partição só e uma partição vai ficar com uma partição anterior só. Então, o número ele não fica equilibrado tanto quando a divisão é inexata, ou quando quando os dados as partições de entrada já estiverem desequilibradas, ele não reequilibra o tamanho das partições. Uma sugestão que é sempre uma recomendação que é feita é fazer o número de partições um múltiplo de número de núcleos, principalmente quando você usar o comando repartition. Por quê? Porque no comando repartition todas as partições vão ficar mais ou menos do mesmo tamanho, vai ficar do mesmo tamanho, equilibradas. Então, cada partição vai dar origem a uma tarefa que é razoavelmente uniforme, ou seja, o tempo de processar uma tarefa deve ser parecida com o tempo de processar outra. Aí, nesse caso, quando as tarefas tiverem durações equilibradas, que é uma consequência de você ter as partições equilibradas, cada núcleo vai processar o mesmo número de tarefas em paralelo. Então, um núcleo não vai ficar esperando o outro núcleo terminar a tarefa sem fazer nada. Né? Todos os núcleos vão trabalhar em paralelo e vão fazer o mesmo número de tarefas. Bom, então deve ter um jeito de você modificar o número de partições do shuffle padrão. Né? Esse método de modificar o número de partições é dado por essa variável de configuração que é o spark.sql.shuffle.partitions. Então o spark.conf.get obtém essa configuração. Então, para você saber qual é o número de partições de shuffle padrão, você dá esse spark.conf.get. Spark.sql.shuffle.partitions. Quando você quer ajustar esse número de partições, você usa o comando set, o comando spark.conf.set.
Aí você coloca o spark s.sql.shuffle.partitions, aí você coloca 8, por exemplo. Se você tiver 8 núcleos, por exemplo, você tem 8 núcleos, então seria interessante você ter 8 partições, por exemplo, se os dados não forem muito grandes, né? Com 8 partições você vai ficar, cada processador vai conseguir a sua carga de trabalho. Então aí você coloca, né? Igual a 8. Normalmente essas configurações são strings, por isso que o 8 está entre aspas. Mas mesmo se você esquecer de colocar as aspas, dá certo esse comando. Tá? Então, as aspas aqui não são obrigatórias. Tem mais orientações. Além de você fazer o número de partições ser o múltiplo do número de núcleos do cluster, existe mais algumas recomendações aí para particionamento. A primeira recomendação é que erre do lado de ter muitas partições pequenas do que ter poucas partições grandes demais. Então, se você tiver em dúvida, é bom colocar muitas partições pequenas do que uma partição, poucas partições grandes. Não permita que o tamanho da partição aumente mais do que 200 megabytes. É um valor aí para não ter o quê? Estouro de memória. Porque na hora de processar essas partições, né, você vai precisar de memória para fazer esse processamento. Se você tiver uma partição muito grande, maior do que 200 megabytes, pode acontecer de essas 8 gigabytes de memória por núcleo não ser o suficiente para processar toda essa partição. Aí vai dar estouro de memória aí ele vai gravar no disco, né? Para não dar estouro de memória, o que ele vai fazer? Ele vai gravar no disco para depois consultar do disco esses dados que transbordou da memória. Isso daí chama-se transbordo de memória, né? E todos esses transbordos de memória para o disco impacta no desempenho da aplicação. E a terceira recomendação é que dimensione as partições do shuffle padrão, dividindo a maior entrada, ou seja, a maior partição de entrada no estágio de shuffle pelo tamanho da partição. Então, digamos que você tenha uns dados de entrada de 4 terabytes. Aí você quer uma partição de no máximo 200 megabytes. Então aí você vai dividir esses 4 terabytes por 200 megabytes e aí você vai obter 20.000 partições de shuffle. Então nesse caso aqui já está no domínio de Big Data aqui, você vai precisar de 20.000 partições de shuffle para não ter esse perigo de transbordo de memória. E uma outra orientação é também sempre usar usar o AQE. Se você trabalhar com Apache Spark a partir da versão 3.0, já está disponível o AQE, que é Adaptive Query Execution, que ele faz um coalesce dinâmico dessas partições, ou seja, se há um desequilíbrio no tamanho das partições, ele vai juntar as partições pequenas numa partição só maior, de tal forma que o tamanho das partições fique mais ou menos igual nesse shuffle.
A gente vai ver um exemplo no notebook que nós vamos ver agora.